São cerca de 50 minutos de música, belas vozes, dança e interpretação. Tudo isso em um palco que mais parece uma pintura. É assim o espetáculo Dido e Enéas. A primeira ópera montada dentro da Unesp chama a atenção pela grandiosidade. Mas quem vê tudo funcionando tão harmonicamente no palco, não imagina o trabalhão que dá para deixar tudo afinado. Para que tudo saia como nos ensaios, o espetáculo começa a ser organizado bem cedo. Nos dias de apresentação, passam por este palco cerca de 120 pessoas, entre músicos, cantores, bailarinos e os membros da equipe técnica, que deixam tudo pronto para a cena acontecer. Um grupo formado por alunos, professores e profissionais. E haja dedicação e planejamento. A ópera, a produção de uma ópera, na verdade, é uma tecnologia de guerra, né? Você tem que ter muitas pessoas atuando em muitas frentes diferentes. Essas frentes têm que estar muito coordenadas, porque muitas vezes as pessoas só vão ver o resultado de seus trabalhos em conjunto a poucos dias antes do resultado final, né? Você tem que ter cada uma das coordenações tem que ter uma boa conversa, um bom acesso entre todas elas e com os seus coordenados, para que na hora que você coloca tudo no palco, tudo isso esteja tão milimetricamente pensado que tudo se encaixe sem que você tenha que falar, agora o que é que a gente faz? Então é muito parecido ópera com qualquer tipo de organização que você precisa de um planejamento muito afinado. Viramos várias noites assim, sem dormir mesmo. Trabalha e continua, trabalha e continua. Não há um dormir, há um repousar num canto do teatro e vamos de novo, e vamos de novo. Foi bastante difícil, porém muito prazeroso. Os alunos não recebem nada para fazer isso, chega no final eles dizem, professora, aparecendo outra dessa, eu tô dentro, me chama porque é demais. Além das luzes do cenário, o teatro também vai se enchendo de música. Abertura. A orquestra, aos poucos, afina os ponteiros e fica com as músicas na ponta dos dedos. Enquanto tudo é organizado no teatro, na maquiagem, os cantores se transformam. A movimentação aqui começa 7 horas antes do espetáculo. Uns recebem apenas cores e um rabo de cavalo. Outros passam por transformações radicais. A Josane precisa ficar com cara de feiticeira má. E para entrar no personagem, o cabelão loiro vai sumir. É super interessante, porque você entra num outro mundo, né? Subiu no palco, você esquece quem você é para se transformar na personagem. Então eu achei super legal, foi super interessante. E as pessoas ficam muito assustadas, né? As pessoas que me conhecem, né? Então foi muito legal, foi gostoso. O truque é conhecido no meio teatral. É a mesma técnica usada nos musicais da Broadway, nos Estados Unidos. O cabelo é enrolado com uma pasta de trigo. Puxa pra cima e pega bem aqui, para todos os fios, tá? Atrás da orelha, para não ficar nenhum na frente dela. Depois, uma touca de borracha é usada para dar a aparência da careca. Ela é cortada no formato da cabeça da Josane e precisa ser refeita do zero a cada nova apresentação. E com bastante maquiagem, ela fica da cor da pele. Se ficar careca é um processo longo, voltar a ter cabelo também exige paciência. Nossa, acho que eu fico uma meia hora no chuveiro, mas depois ainda ficam os pedacinhos. As ninfas não precisam perder o cabelo, mas orelhas pontiagudas dão uma mexida no visual. São transformações que aos poucos dão o clima da ópera e garantem a unidade do espetáculo. O que dá a unidade foi essa intenção assim, de realmente pegar essa ópera que mistura, né, essas tecnologias, mistura a projeção e fazer as maquiagens com esse lado um pouco mais futurista, para que elas pudessem conversar entre si.
né? Então aí você acaba olhando, você vê uma coisa mais diferente, uma coisa mais futurista em todas as maquiagens. Foi essa concepção que eu tive, tanto das bruxas, como as ninfas, como os Enéas também. Junto com a maquiagem, os atores se preparam para o espetáculo de logo mais. Comer bem, beber muita água, fazer um aquecimento leve, vibração de língua, de lábio, nada muito pesado. Basicamente eu faço o mesmo que a Graziella. Eu tento fazer vibração de lábio, de língua, e normalmente eu não faço muita coisa, porque eu não tenho muito problema, assim, de ter problema na hora, assim, mas se eu sinto alguma coisa na garganta, eu tenho que fazer um aquecimento melhor, assim, de voz mesmo. Uma maratona que só termina quando os atores sobem no palco. Uma ópera é um drama teatral cantado e acompanhado por música instrumental. Os solistas são os personagens da história, que usam a música para dialogar. Mas isso a gente só vê no próximo bloco. Uma história de amor em forma de música. Dido e Enéas é uma ópera do compositor inglês Henry Purcell, escrita no século XVII. Ela traz para o palco a trágica história da rainha Dido e do guerreiro troiano Enéas. Um caso de amor eternizado pelo poeta Virgílio na obra Eneida, no século I a.C. É uma ópera de um período da história da música que a gente chama de barroco, onde existia um grande desgaste vocal, uma grande exigência vocal para os cantores daquele período, né? É da época dos castrati, quer dizer, os grandes personagens masculinos eram esses castrados, que eram grandes cantores, mas também ela tem uma facilidade, uma simplicidade musical, a ponto de os jovens cantores poderem executar. Como construção, ela é muito útil para a escola, porque ela tem diversos pequenos personagens, nenhum dos cantores precisa cantar demais, quer dizer, canta dentro do seu limite, você tem personagens suficientes para colocar diversos alunos da escola participando, e ela conta com uma participação coral muito grande. Então, juntar alunos de outras áreas, que não são especificamente cantores, mas que podem atuar no coro da ópera, permitiu que muita gente participasse do espetáculo. Dido é a rainha da ilha de Cartago, uma das principais potências da antiguidade. Apesar do poder, ela governa triste, com a solidão do trono. Já Enéas é um herói da guerra de Troia, que depois do confronto sai pelo mundo em busca de uma vida nova. Nessa jornada, ele chega a Cartago e lá conhece a Dido. Nas grandes histórias de amor, o romance gera inveja. Aqui, uma feiticeira má não suporta a felicidade do casal. Para separar os dois, a vilã cria um plano. Ela obriga um empregado a enganar Enéas. Disfarçado de Deus, o empregado diz ao guerreiro que ele precisa ir embora de Cartago. E Enéas, com medo de desafiar os deuses, resolve partir. No sun, no moon, all time is the praise of God. Why dost deprive thy pride degree? Sun, moon, and stars are dark to me. Sun, moon, and stars. It is a surprise.
Dido se sente traída com a decisão do amado e, num acesso de raiva, o expulsa de Cartago. Abandonada e triste, a rainha encontra na morte a única saída. Embora essa seja a mesma história do mito grego, na ópera ela ganha mais complexidade ao misturar mitologia e psicologia. A gente está buscando uma interpretação mais psicológica no sentido de pensar que tudo o que acontece com o coro, com os outros personagens, são uma projeção da cabeça da própria Dido. Então é como se fosse um desdobramento psicológico da Dido. Muito do que acontece na história é proveniente da mente da Dido. É proveniente dos medos dela, do interior dela. E isso norteou toda a concepção, isso norteou o espetáculo. Foi trabalhando com elementos que lembrassem o cérebro, lembrassem as transmissões dos neurônios, né? A nossa ideia foi construir, dar uma ideia, né, de um grande cérebro. A abordagem psicológica que moderniza a história de Dido e Enéas. O cenário foi concebido com uma estética futurista. Em vários momentos do espetáculo, os poucos objetos do palco conversam com a projeção de imagens. No tecido acrobático também trazem frescor à montagem e ajudam a contar a história. Tudo para estimular a imaginação do público. Pensando numa questão contemporânea de muito mais utilizar símbolos, de instigar o espectador, do que propriamente figurar tudo, do que descrever com bastante, né? A gente propõe lançar questões, lançar imagens para que o contexto final disso seja construído na própria mente do espectador, na própria concepção de cada espectador, que vai completar a nossa obra. Outro diferencial da ópera da Unesp é o coro. Ele canta, dança, representa e faz parte do cenário. Tudo no ritmo da orquestra.
Eles atuam junto com quem está em cima do palco. Além da música que está acontecendo, você tem uma cena rolando em cima do palco, então você não pode só ficar concentrado nos instrumentistas que estão aqui, mas também nos cantores, em toda a movimentação cênica. Você tem que ver se a dança está dando certo, se você está com o andamento correto, ou se a dança está ficando muito lenta, o que está acontecendo. Você precisa ficar muito ligado em tudo que está acontecendo no palco e nos músicos para você conseguir ter um resultado bom. Para chegar nesse grau de entrosamento, os alunos tiveram aulas específicas para o projeto desde fevereiro. Como essa ópera ela é encenada o tempo todo por meio do movimento, existe o canto, mas vocês vão observar que esse canto ele acontece com movimento o tempo todo. É um coro completamente, uma concepção muito diferenciada. Os próprios cantores, que são os personagens principais, também têm concepção muito diferenciada, bem contemporânea. Então eles se movimentam muito, interpretam, se movimentam e dançam no palco. Então esse trabalho ele foi feito foi o primeiro trabalho, desde o início do ano até o momento da estreia. Esse foi o trabalho mais contínuo que eles tiveram, além, claro, do próprio trabalho de canto. Óbvio, porque é uma ópera. Dido e Enéas mostra que uma ópera pode ser usada para ensinar e que uma apresentação artística pode ser também um bom exercício para aprender. Uma oportunidade única, rica, e a gente tem essa oportunidade aqui, mesmo eu no segundo ano, que estou bem no começo da graduação, de ter uma experiência, posso falar profissional, com gente profissional, gente da área, uma produção tão grande, uma produção tão trabalhosa, tão profissional mesmo. Então eu acho que isso pode acrescentar muito, é uma experiência muito maravilhosa. Para nossa formação, poder fazer uma ópera assim no ambiente de aprendizado é incrível. É um crescimento muito grande enquanto aluno. Você entrar no palco, você vê um teatro cheio com um monte de gente vindo prestigiar, todo mundo ali dando duro, fazendo a ópera acontecer, eu acho que foi muito gratificante. Se a gente não tivesse se unido, esse espetáculo não sairia. Então, sempre é o foco com aluno, formação de aluno, trabalho de pesquisa, ensino e extensão do tripé da universidade, fazendo artisticamente a obra. O que significa isso? Paixão. Outra coisa não tem. Um desafio que o público também aprovou. Fantástico, maravilhoso, tudo muito lindo, os alunos estão de parabéns, o projeto lindo. Ver um grupo de estudantes fazendo um trabalho desse, ainda na faculdade, eu achei o nível profissional, achei muito bonito, achei muito bem feito, elaborado, figurino. Foi, olha, um sucesso, foi uma alegria estar aqui, foi muito bonito.